Salve, salve, pessoal, beleza? Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Pastor Altemar Oliveira, começando mais um programa Falando Nisso, podcast. E hoje, com o nosso amigo, um grande amigo de longa data, é parceiro aí de ministério, já congregamos junto há muito tempo atrás, tocamos junto, é um grande homem de Deus, uma pessoa que eu tenho um grande carinho. O pastor Sivaldo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, tá bom? Desde já eu já quero te agradecer, tá? Por aceitar o convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, tá? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o pastor Sivaldo, mas antes eu quero pedir para você que está assistindo aí o nosso canal, tá no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like aí, compartilha também. Você que conhece o pastor Sivaldo, que gosta do pastor Sivaldo, compartilha, manda aí para mais pessoas, para que a gente possa chegar aí o maior número de pessoas possível, tá bom? Pastor, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado, agradeço o convite, agradeço pelo convite aí de estar aqui, você participando desse programa abençoado. Como você falou, nossa amizade já vem de longa data, né? Temos uma história na nossa caminhada aí, graças a Deus. História legal, uma história que se tornou uma amizade verdadeira, né? Tanto de ministério como pessoalmente, né? Graças a Deus, né? E fiquei feliz pelo convite, né? Sei que demorou um pouco para aceitar, mas pela decorrência do dia a dia, né? Da correria, então às vezes não dá o horário, o tempo, não bate, mas hoje estou aqui, né? Espero que seja um papo legal aqui, nós possamos, né, tirar proveito disso aí. Amém. E vai ser legal, com certeza. O pessoal que está entrando aí, daqui a pouco tem mais gente, estamos começando agora. Você pode mandar pergunta aqui para o pastor Sivaldo, tá bom? Quiser saber algo aí da vida dele, né? Se ele quiser contar, né? Só você perguntar aí, nós vamos bater um papo legal aqui. E já queria perguntar, quer mandar um beijo, um abraço para alguém? Com certeza, fala aí. Né? Meus familiares, irmãos, amigos que falaram que estariam assistindo, né? Um grande abraço, paz do Senhor, né? Aqueles que professam a mesma fé, os amigos, familiares que estão nos assistindo, Deus abençoe. Possa perguntar para mim e para o Altemar também, né? Ele também responde bastante. Hoje eu só vou ficar aqui só ouvindo aqui. Hoje eu estou aqui só para aprender com o pastor Sivaldo aí. Já quero também mandar um abraço para o pessoal aí da igreja O Senhor é a Nossa Justiça, da qual o pastor Sivaldo faz parte, né? Dá aí o endereço da igreja, quem quiser conhecer lá, os horários de culto. Nós estamos ali na rua do Adonai, que está ali, número 51, há quase 16 anos, né? Ali pregando a palavra de Deus. Nossos horários de culto é terça-feira às 19h30, a sexta-feira às 19h30 e domingo às 18 horas, né? Então estamos ali falando, né, do amor de Deus, né, como você mesmo já conhece, né? Tá ali, estamos ali pregando a palavra de Deus ali, aqueles que tomam a decisão de servir ao Senhor, de ali adorando ao Senhor, nós estamos ali falando do amor dele. Bom, a pastora Sueli já está aí, ó. Ela já mandou mensagem aqui, estou vendo vocês. Deus abençoe, logo, logo a pastora Sueli vai estar aí. Sentada aí desse lado aí. Né? Já conversei com o Vânio e estamos agendando aí, estamos agilizando aí para a gente bater esse papo legal aí. Estou com saudade do pessoal lá. E também já, logo, logo eu apareço por aí para a gente bater um papo, cultuar a Deus junto, né? Que é muito importante. Faz tempo que a gente não cultua a Deus junto, né? A última vez que eu fui lá, acho que foi quando o pastor Ari ministrou uma vez, que ele me chamou. Aí eu fui lá com ele, né? Faz um tempo. Foi antes da pandemia. Então já tem aí, pelo menos aí por baixo, uns 3 anos aí. Brincando aí. Mas, pastor Sivaldo, a Suelen também está mandando aí, ó, um Deus abençoe, Deus abençoe. Conta um pouquinho aí da sua história, como é que foi a sua trajetória no ministério. Conta lá, desde quando você conheceu a Jesus lá em Maceió. É Maceió, é Maceió, né? Conta aí um pouquinho da tua história, da tua trajetória aí. Rapaz, a gente tem história para contar, né? Como um bom nordestino, a gente tem muita história para contar. Aí a nossa convenção, né, a conhecimento, a palavra de Deus, a Jesus, né, ele já começou de uma forma que foi bem interessante, né?
através de uma bênção muito grande, né, adquirida no meio da nossa família, onde Deus operou um milagre, né, na vida da minha irmã. E a partir daí, a minha mãe, ela falou, desse momento eu vou servir ao Senhor verdadeiramente, né? Opa! Acho que eu não consigo ficar quieto, né, mas... Não, tá bom. Tá não? Isso aí. Então, um milagre alcançado, né? A gente pode dizer assim, que começou pelo desengano dos médicos, né? E aonde a gente viveu, né? Podemos viver um milagre dentro da nossa casa. E a partir daí nós começamos a servir ao Senhor, né? Adorar ao Senhor. Só que ministerialmente eu vi mesmo tomar essa decisão, né? Aqui em São Paulo, né? Eu sempre tenho dito, eu sempre falei e falo, né? O ministério, somente o pastoral, ele tem que ser algo onde tem que ter amor. Não adianta eu estudar as escrituras, né, e colocar na cabeça você um pastor se não existe um amor por vidas, né? Então, assim, até um tempo estava na igreja, né, mesmo na Oceana da Justiça, né, ali com a pastora Sueli, mas eu sempre falava, né, não tenho ainda o amor, né, no ministério pastoral. Até um dia que Deus colocou no meu coração, né, e hoje eu posso dizer, né, eu sou pastor porque eu amo vidas, né, mesmo tendo conhecimento da palavra, mas o amor ele tem que existir por vidas. Então, começou a partir daí. Quando surgiu, brotou o amor no coração por vidas, então comecei a dar seguimento ao ministério, né? Tipo, de pastorear, de pregar a palavra, de cuidar de pessoas, aconselhar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente pega um ministério desse para dar seguimento, a gente tem que entender que a gente está com um poder, entre aspas, nas mãos, de matar, né? Ou de também erguer a pessoa, né? Verdade. Então, tem esse peso muito grande que às vezes as pessoas não entendem, não compreendem isso. Eu sou pastor, mas eu não tenho amor por vidas, eu falo o que eu quero. Não é dessa forma. Você tem que ser pastor e tem que saber. Você está cuidando de vidas, né? E um dia você irá prestar conta dessas vidas a Deus, porque nós temos uma responsabilidade de cuidar, de pregar o evangelho, porém nenhuma pertence a nós, né? E um dia teremos que ir lá diante do Senhor prestar contas, né, das almas, o qual foi nos dado o cuidado de estar ali, né, ensinando a palavra de Deus. Isso é que é importante, a palavra de Deus. Da maneira correta, porque muitos se tornam pastores, você sabe, a gente já passou por muitas coisas junto, e às vezes a pessoa quer ser pastor pelo título, acha que ser pastor vai ser, não, agora eu vou ter um status, vai ter um monte de gente me servindo, né, atrás de mim, quando na verdade ser pastor é totalmente o contrário, né? É você servir as pessoas, né? E tem gente que acha que não, agora eu sou pastor, eu sou o líder, eu mando e os outros obedecem, quando na verdade o espírito da coisa, o espírito pastoral, aquela coisa é totalmente contrário. É você se doar cada vez mais pelas vidas. E você falou uma coisa muito importante, porque se não tem o amor pela alma, não tem como você pastorear, não tem como você ser pastor, né? Então, às vezes, a gente acaba sendo até hipócrita. Fala, não, eu sou pastor e tal, mas não tem o amor pelas almas, não tem a disposição de estar servindo a igreja, a servir o povo de Deus, né? Então, é muito importante mesmo que tenha isso. E como você falou, no começo você não tinha esse amor por pastorear, você tinha amor por outras coisas na igreja, né? Porque você, desde que a gente se conhece, eu sei que você sempre foi uma pessoa ativa na obra. Né? Não é porque você não era pastor que não estava ativo, você estava sempre ali. Né? Conta um pouquinho aí dessa época que você tocava, que estava lá no Ministério de Louvor, de onde você veio. Pode contar aí. Qual igreja que você se converteu?
Como é que você cresceu no ministério? Conta para nós. O convertimento foi na igreja quadrangular, né? Desde criança, né? E até um certo ponto, né? A gente veio e assim, na parte da música é engraçado porque você me conhece de tocar bateria, mas na verdade a minha paixão era ser baixista, né? É mesmo? Eu sempre quis tocar baixo na igreja, né? Aí uma oportunidade a gente estava na igreja, aí tinha um colega lá que sabia tocar, o de Jansen, que você conhece, né? Uhum. Hoje virou um grande locutor de rádio, propaganda, né? E aí a gente congregava junto, tinha uma bateria lá, e ele falou, cara, se eu te ensinar a tocar baixo, vai ficar eu na guitarra e você no baixo, ó, tem uma bateria aqui que tá parada. E a ideia foi essa. Começamos ali, né, tocando bateria para ajudar ele no louvor, e peguei E pegou o amor pela bateria, né? Mas o meu negócio era o baixo, eu queria tocar baixo. Eu fui diferente. Eu sempre quis tocar bateria. Meu sonho era ser baterista. Tanto é que eu até comecei na igreja aqui na Assembleia de Deus aqui do Belém, que lá tinha aula de bateria, né? Aí o menino começou a me ensinar bateria e tal. E eu já tinha um problema que eu era canhoto, eu já para pegar direito. Aí tinha que trocar a caixa e tal. Não, mas aí eu comecei a aprender direito, como um destro mesmo. E aí, só que, eu tinha 11 para 12 anos na época. 12 anos. Não tinha como eu ter uma bateria, não tinha como comprar uma bateria, não tinha onde colocar uma bateria na minha casa. E aí, por causa disso, eu arrumei um violão. Falei, vou tocar violão. E aí fui fazer aula no teatro de Barueri na época. Não aprendi nada, o professor não ensinava. E aí fui comprar revistinha na banca. E aí comecei a tocar, né, guitarra e tal. Fui fazer aula depois de um tempo. E aí a gente tocou por um período junto lá na igreja, lá na Quadrangular, né? Ali da época do pastor Antônio. Então eu cheguei, o Edjan já estava lá tocando também. Então já tinha um grupo de louvor ali mais ou menos formado, né? Você estava na bateria já, o Edjan estava tocando guitarra, não tinha um baixista, aí eu fiquei no baixo. Aí eu levei minha guitarra e o Edjan falou, não, já toco, então por que você não toca um baixo aí? Aí o pastor arrumou um baixo lá, e aí começamos. Depois ele saiu, foi para Renascer, aí eu assumi a guitarra. Verdade, e a gente continuou, né? Aquela época lá foi uma época muito boa, a época do Ministério de Louvor, Marinalva, os meninos Caio, quem mais? O Michel, o Maurício. Aquela época era uma época boa. Esse pessoal aí novamente, né? Vai dar uma igreja brincando, né? Cheia mesmo. Porque pessoas que passaram pela nossa vida, né? Ministerialmente, né? Dentro do Ministério da Quadrangular. Aí que depois se espalharam. Hoje eu fico feliz em ver algumas pessoas que deram continuidade no ministério, né? Mesmo tocando em outros lugares. Esses dias eu falei com algumas pessoas, eles tocando em outros lugares. E o bom é que estão na casa de Deus, né? Verdade. Tu pegou aquele período nosso ali, né? Mas eles não deixaram de lado e continuaram, né? Isso aqui é o interessante. Isso é que é o gostoso de você estar dentro de uma igreja, conhecendo pessoas, ter um amor, né? Eu sempre falo que uma igreja que não tem um amor, né, um irmão pelo outro, ela não vai ser uma igreja. Verdade. Né? Ela vai ser um lugar onde as pessoas vão entrar, vai se tornar um hobby para as pessoas, né? Eu acho que congregar dentro de uma igreja é você estar num lugar onde você, primeiro, se sente bem, né? Tem comunhão um com o outro, com os irmãos que estão ali junto com você, porque isso vai gerar um vínculo, né, entre os irmãos ali, e são amizades que você leva para o resto da vida, né? Você encontra as pessoas em outros lugares e você vai, poxa, onde você está? Eu estou em tal lugar, mas estou servindo a Deus. Isso é interessante. É importante. Né? Isso e foi um período maravilhoso naquela época ali, né? A gente naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Lembra dos ensaios nossos lá? A gente tinha que ralar, né? Tinha que ralar, ouvir a música lá. Tinha que ouvir, tinha que tirar a música. Hoje e, pessoal, tem essa não. Hoje o pessoal tem uma facilidade muito grande de tocar, né? Naquela época... Não, hoje em dia você manda no zap lá, tal música, já vai no cifra lá, pega tudo e tal. Naquela época não. O pessoal chegava com um CDzinho lá, ó. Essa música aí, ó, tira aí. Aí tinha que ficar lá tirando. Mas foi um período
maravilhoso, onde muitos músicos cresceram, né, musicalmente, muitas pessoas, né. Os louvores, eu acho que eram os louvores que fluía dentro da igreja, né, era uma coisa que você sentia algo assim, que era algo muito, muito bom dentro da igreja para cultuar, né. Porque daí depois a gente vai crescendo assim, né, para os lados, né, hoje É, não eu já, cresce mais. ó, até a câmera tá mostrando eu ali meio aqui, ó. Não, é que eu tô. A gente não cresce É que eu mais, bati a né? barriga ali, inchou. Nós não crescemos mais, né? Mas assim, vai amadurecendo, né? Verdade. E a gente começa, a gente buscou outros caminhos também, de se firmar na palavra de Deus, buscar o conhecimento, que isso é bom, né? Eu sempre tenho, a gente tem estudado até hoje a palavra de Deus, e isso tem ajudado muito, né? Como pastor, como pessoa também, conhecendo a Deus verdadeiramente. Essa é uma das coisas que um pastor ele tem que ter, é sede de conhecer a Deus verdadeiramente, de conhecer a palavra, o Deus que serve, né? Isso nos faz crescer, né, espiritualmente, né? E também como ser humano, a gente cresce, né? A gente buscou outros caminhos. Hoje, raramente eu toco na igreja, né? Mas, porém, procurei me dedicar mais um pouco na palavra de Deus, né? Porque a gente, nos dias de hoje, eu tenho entendido que se um pastor que está à frente de uma obra, né, qualquer líder, né, que esteja à frente de qualquer, né, ministério, igreja, se ele não tiver um conhecimento da palavra de Deus, ele não vai ter um alicerce para suportar as lutas que vêm, né? Eu creio que tanto você como, né, muitos por aí, se não buscar um alicerce na palavra, ele não tem ele não tem forças para suportar as lutas. Porque nós estamos passando por uma pandemia, hoje mesmo veio, né, anunciaram que em alguns lugares já não vai precisar mais usar máscara. Tá começando né? a liberar. Estamos entrando na normalidade, entre aspas, mas é bom, um certo ponto, a gente volta à normalidade, mas, porém, a gente vê o seguinte, o ser humano passou por tudo isso e não mudou. Né? Nós estamos acabando uma pandemia, já tem uma guerra. Né? Então, assim, puxa vida, é triste? A gente tendo conhecimento, a gente sabe que algumas coisas são profecias bíblicas, sim. Né? A palavra vai se cumprir, não tem jeito. O homem não vai poder impedir a palavra de Deus se cumprir. Mas, porém, desde o princípio a gente conhece as Escrituras e sabe que tem um Deus que ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltar, né? De reconhecermos nosso erro. E a gente vê que o ser humano, ele não... Muitos não querem crescer no conhecimento, né? Querem continuar do mesmo jeito, e quando vem as dificuldades, eles desistem, às vezes colocam até a culpa em Deus, de uma forma que, né, Deus está me punindo. Não tem como a gente ter um bate-papo se não falar um pouquinho, né, do que é a palavra de Deus. Né? Deus está me castigando. A Bíblia não fala, né, essas coisas diretamente. Vai vir um período em que nós passaremos por uma punição, né, a mão de Deus, mas lá na frente, hoje, né, as consequências de tudo que está acontecendo, tem muita coisa que é do ser humano. Né? Por quê? Porque não quer conhecer. Coração duro, verdade, não quer saber. Né? E aí quando vem a consequência, não, a culpa não é minha. Eu não sou culpado, eu sou inocente aqui. Então, assim, eu tiro tudo que a gente passa, como a gente tem que pegar como um aprendizado para nós, para nossa vida, né? Para crescimento, né? Reconhecer, puxa vida, ontem eu fiz isso, hoje eu não posso fazer mais, né? Porque vai ter umas consequências se eu continuar no erro. Se nós fizermos uma retrospectiva dos anos atrás, tem muitas coisas que nós não iremos fazer novamente. Né? Claro que tem coisas que a gente se arrepende, né? Tem coisas que foi para melhoria da nossa vida, né? Aconteceu, melhorou. Mas tem coisas que a gente, puxa vida, isso aqui eu não faria novamente. Né? Faria diferente. Faria diferente. Hoje você tem uma cabeça, né, para fazer. Então, né, hoje mesmo, né, se você fizer, gostaria de tocar, né, de novo? Não, hoje eu queria tocar baixo do mesmo jeito. Ia continuar no baixo. Verdade. Agora, me fala uma coisa, com relação à pandemia, né? A gente sabe que muitas igrejas fecharam,
né, nessa pandemia. Muita igreja continuou, se manteve, mas sofrendo ali, né? Se não for uma igreja que tenha muita condição financeira, né, sofreu. Como é que foi para vocês, assim, essa questão de pandemia, ministerialmente falando? O que vocês conseguiram tirar de positivo? Porque teve o negativo, mas com certeza a gente consegue tirar alguma coisa de positivo. Como é que foi para vocês? A igreja de vocês lá, vocês conseguiram passar por esse período, né? E agora, pós-pandemia, como é que está a relação dos membros, do culto? Como é que está lá? Hoje nós estamos voltando à normalidade, né? Os cultos já estão, os cultos normais. Foi um período, acho que para todo mundo foi muito difícil, né? Somente como igreja, quem está à frente de um templo, né? Que tem as obrigações, né? A gente teve muitos amigos, pastores que fecharam ministérios, né? Por conta de pandemia, atingiu todo mundo, né? Atingiu o mundo inteiro. Então, para muitas igrejas, eu creio que foi complicado. Para nós também, foi difícil, né? A gente pode dizer que a gente estamos suportando pela mão de Deus, né? Porque a gente já tinha um número de pessoas que já tinha uma estrutura, né? Você já vem de uma estrutura também, né? Mas as igrejas que começaram, por exemplo, vou falar de mim. Eu tinha iniciado um trabalho aqui em 2018. Em 2019 começou a pandemia. Não deu, não suportamos. Estava muito no início, não tinha aquele número de pessoas que dava para segurar a bronca, né? Então a gente acabou fechando por causa disso. A gente tinha um monte de projeto e aí teve que parar, né? Não tem jeito, né? A gente passamos pelo muito difícil, né? Até chegar ao ponto de quando fala não vai ter culto mais, né? E até a gente já começou, eu acho que a nossa igreja foi uma das primeiras que começou, assim, principalmente aqui na região de Barueri, a gente começou, acho que primeiro veio a igreja, a congregação, que falou que o pessoal não poderia vir, e a gente entrou logo em seguida, pelas pessoas que os membros da igreja, a gente já deu uma segurada. Então a gente já começou, quem tem uma certa idade não precisa vir. Então a gente começou a dar uma coitada. Chegou até o ponto quando veio para falar que não poderia ter culto, a gente já estava bem, né? Já estava praticamente no recesso, ali no lockdown, já antes, né? Nós já estava lá, então já começamos a fazer umas lives de casa mesmo, né? Para os irmãos. Porque teve muita igreja que fez culto clandestino, né? Eu conheço umas igrejas que faziam culto. Aí eu até conversei com o irmão, e o irmão falou assim, já no lockdown, tudo fechado, aí ele falou assim, vou pra oração. Eu falei, vai pra oração onde, irmão? Lá na igreja. Eu falei, não pode, cara. Tá proibido, você não pode cultuar. Não, mas vai ser de porta fechada. Eu falei, piorou. Aí que é pior, né, cara? Bem no auge, né? Então, bem no auge e tal. Então, realmente teve alguns irmãos aí que não tiveram muito um senso, né? Teve igreja que fez congresso, teve igreja que fez evento, e aí depois do evento veio um monte de irmão a falecer, inclusive alguns irmãos eu conhecia, de uma igreja que eu não vou citar o nome, que o pastor fez um congresso grande, um evento grande, né? E inclusive eu ministrei nessa igreja, tipo, uns 2 meses antes. Aí me falaram que ia ter um congresso, eu falei, não pode, congresso. E aí fizeram o congresso, aí acabou, era um congresso de irmãs, e acabou que uma irmã que eu conhecia, pegando Covid, morreu, né, depois desse evento, e mais outras irmãs também, inclusive o pastor, né? Então, realmente, teve gente que não foi prudente, né? Não teve prudência. Vocês começaram antes, a gente aqui também, a gente começou antes do lockdown, antes de decretar, a gente já estava... A gente já começou a preparar os irmãos, né? Avisando, porque a gente tem que... É aquilo que a gente falou no início. Pastorear é você ter amor pela vida. Mas assim... quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, tem muitas coisas que as pessoas falam que não procede do texto que ela usa até biblicamente para falar, né? Porque Deus vai... Claro que Deus vai, mas assim, estava uma pandemia, Deus vai nos guardar, mas Deus não nos livra da morte,
né? Uhum. Assim, livrar que eu falo, se tiver de morrer, nós vamos morrer, não tem jeito. Né? Porque o importante é a nossa salvação. Mas, Deus... Então, assim, se a gente for levar por esse lado, que muitos falam isso, então quem morreu, mesmo sendo cristão, o que aconteceu? Né? Então, não deveria ter tido uma prudência maior? Não, vamos respeitar, né? Vamos respeitar que ele está sendo colocado. Porque tem vidas do outro lado, tem pessoas que têm uma imunidade mais baixa do que a outra. Então, tem né, consegue pegar um vírus mais rápido do que o outro irmão. Verdade. Tem um irmão que tem o corpo que é imune a algumas coisas, mas pegou, às vezes não sentiu sintomas. Teve pessoas que eu conheci. Que passou aí pela pandemia sem pegar ou sem saber que pegou, sem saber né? que pegou, muitos pegaram, né? E o próprio organismo do corpo combateu e não teve nada, como teve outras pessoas que, do nada, né? A gente teve contato, assim, ficou sabendo, pessoas próximas mesmo, o cara ali fazia... academia forte e tal, malhado igual eu, assim. Isso. E pegou Covid, né? Então, assim, foi algo. Mas aí a gente, como igreja, e a prudência, né? E a consciência de dizer, peraí, vamos orar, porque se acontece isso na sua igreja, como você estaria hoje, né? Você poderia ter destruído uma família, né? Por quê? Não, vai ter culto, vamos cultuar a Deus. Não, eu vi muita gente falando assim, não, esse pessoal que está fechando a igreja aí é porque não confia em Deus. Confia em Deus. Não é por aí, né? É prudência, é ser prudente. Na verdade, amar o irmão. É cuidar do outro. É eu pensar assim, poxa, eu tenho uma saúde de ferro. Talvez eu possa pegar e não dá nada, mas será que o irmão do lado, se pegar, ele vai morrer? Ou até eu mesmo, eu acho que eu tenho uma saúde de ferro, mas eu não sei. Igual você falou. Teve gente aí com a saúde muito boa, não tinha diagnóstico nenhum assim anterior, pegou e morreu. Né? Outros ficaram entubados aí à beira da morte. Né? Então, a gente realmente não sabe. Graças a Deus está passando. Né? Já estamos aí indo para o final, mas o ser humano não aprende, como você falou. Temos aí uma guerra, né? Estourando uma guerra aí. E daí para frente é só Jesus na causa. Né? Só esperar, Jesus. A gente olha essas coisas e fala, Jesus. A gente já sabia, né? Às vezes a pessoa não entende, mas é o que vai acontecer, Então não tem muito o que fazer. O amor de muitos esfriando, guerra, rumores de guerra, e é a palavra de Deus se cumprindo, né? É a palavra de Deus se cumprindo. Pastor, toma uma água aí, deixa eu mandar um alô aqui pro pessoal que tá ligadinho aqui, ó. Suelen também tá ligadinha, Deus abençoe vocês. Gisleide, Deus abençoe. O pastor Carlinhos tá ligadinho, lá da comunidade Carisma. Um grande abraço, pastor Carlinhos, trabalha lá na Sociedade Bíblica do Brasil também. Logo, logo, o pastor Carlinhos estará aqui também conosco, batendo um papo legal, bacana. Irmã Beronice, um beijo no seu coração, minha irmã. Saudade, viu? Saudade de vocês. Quem mais aqui, ó? Rosenilda. Quem que é a Rosenilda? Rosenilda é minha esposa. É a varoa. Darlan também. Pai do Senhor, Darlan, Deus abençoe. Darlan é da banda Resgate Vidas, esteve aqui no sábado batendo um papo com a gente. Deus abençoe a sua vida, Darlan. Deus abençoe grandemente. E por falar em Rosenilda, a gente chama de Rita, né? Conta aí como é que foi. Vocês se conheceram. Conta aí a história de amor. Quantos anos de casado já? Vamos para 21 anos de casado. Caramba, vocês têm a minha idade de casado, cara. Eu tenho 21 anos. Agora, conta aí pra nós. Agora em julho, né? A gente faz 21 anos de casado, graças a Deus, né? E foi algo... foi preparado por Deus mesmo, né? Um alagoano casar com uma pernambucana. É o Nordeste. Saímos de lá e viemos casar aqui, né? aqui. Nos encontramos aqui, hoje já temos uma história junto, né? Uma filha de 19 anos já. 19 anos? 19 anos, a Gabriela, né? Graças a Deus, não está assistindo porque está na faculdade, né? Graças a Deus, mais uma conquista, né? Mais algo que a gente... e foi só... eu sempre digo eu digo assim, eu brinco,
ela teve sorte, né? Casar comigo. É. Ou vice-versa, né, mas... Olha aí, Rita, teve sorte, hein? Mas foi algo, né, preparado por Deus mesmo. Né? Nos conhecemos, né? E estamos casados até hoje, né? Glória a Deus. É glória de Deus. Né? E estamos fazendo cumprir aquilo que a Bíblia diz. Casamento é para sempre, né? E é minha companheira do dia a dia, né? Tanto de ministério. Graças a Deus ela nunca se nega. Não está aqui hoje que ela é um pouco tímida, né, Mazinha? Não, mas vamos marcar um dia para ela estar aqui, né? Ó, batendo um papo também. Mas sempre está comigo Ela falou assim, a sorte é dele, ó. Sempre está nos ministérios aí comigo, onde a gente vai. É aquela mulher que é pau para toda obra, né? Glória a Deus. É importante ter esse suporte do ministério. Nos bastidores, né? As pessoas têm um ditado que diz assim, né? Por trás de um homem tem sempre uma grande mulher. E só que a Bíblia já fala ao contrário, né? Deus não fez a mulher para ficar atrás do homem. Deus fez para ficar do lado, né? Verdade. Então é uma mulher que está do lado, né? Que, em todo tempo, né? A gente teve um período antes da pandemia, nós assumimos um ministério lá no Paulista, né? E falei, vamos. Vocês estão lá com a igreja lá? Não. Na pandemia tivemos que fechar, né? Mas graças a Deus, na hora que falou, vamos, né? Tá lá. Põe a mão na obra, vai tudo, né? E isso é bênção, né? A gente tem que entender que é bênção. Tá aí também trabalhando aí na igreja, é bênção, né? Honra e glória do Senhor Jesus. É uma das coisas que nos deixa feliz é ver a nossa família servindo ao Senhor, né? E eu tenho esse prazer, né? De declarar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Servimos ao Senhor, né? Graças a Deus, nesse período todinho. Vem as lutas, mas nós não desanimamos. Estamos lá. Mas vocês se conheceram aqui em Barueri? Barueri. Foi onde? Foi na Quadrangular que vocês se conheceram ou foi antes? Então, foi a gente... Na verdade, ela não chegou aqui, ela não era da Quadrangular, né? A gente já... Eu cheguei aqui em São Paulo depois de uns 2 anos, mais ou menos. Eu conheci ela. Foi algo bem interessante. Um amigo apresentou e começamos... Cupido, né? Aí começamos a namorar e daqui a pouco já estávamos casados. Foi rápido assim. Foi rápido, né? Isso que eu falo, foi algo preparado por Deus. Né? Verdade. E já durou 21 anos, vai fazer agora, graças a Deus. Né? Uma vida, né? Aí a pastora pregou, acho que foi terça-feira, né? A pastora Sueli pregou lá na igreja que no começo é a paixão, né? No casal, e o amor vem depois, no decorrer da caminhada. E acho que isso é verdade, né? É verdade. Porque você vai ver que uma pessoa realmente te ama quando você está passando os momentos difíceis. Está ali do seu lado, está apoiando. Que não abandona. E já passamos por períodos da nossa vida que, né, se não fosse amor mesmo, tinha abandonado. Pula do barco. Tô indo, fica sozinho aí, não. E permaneceu firme, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Né? Temos muita história para contar, né? De conquistas, momentos difíceis. E ela não prega. Ela tem vergonha, ela é tímida. Já pregou, ela prega. Se soltando e tal. Prega, mas mas já, lá no Paulista mesmo, ela já colocava para pregar, pedia para ela pregar, dava uns glória lá e pregava. Porque assim, às vezes a pessoa é tímida, mas ela vai desenvolvendo, né? Por exemplo, eu falo para as pessoas que eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Mas é verdade, eu sempre fui tímido. Eu nunca ia ter coragem de estar aqui hoje falando no microfone se eu não tivesse desenvolvido isso ao longo do tempo. Você também é tímido ou não? Com certeza. Então, e a gente vai desenvolvendo. A gente vai aprendendo, né, com o tempo a falar. Mas a nossa natureza é aquela de ser uma pessoa mais retraída, mais fechada, mais tímida. Às vezes a pessoa fala, pô, nem fala muito. Eu fui mudando com o tempo. Hoje eu sou mais solto, mais brincalhão e tal. Né? Mas no começo, para falar, cara, era complicado. Pegava o microfone para pregar, não saía. Eu começava a tremer e não saía nada. Né? E aos poucos as coisas... Esse é o segundo bate-papo assim, que eu participo, né? Já participei com o Guimarães, que aqui. E quando você me faz, sempre fez o convite, né?
Aí eu falei, rapaz, eu vou Não lá vou não. não. Dá um friozinho na Não vou lá não. barriga. Eu ficava assistindo lá, às vezes eu não assisto ao vivo, mas eu assisto depois, né? E eu ficava, rapaz, eu vou, se você falava, você pode vir aqui, eu falei, vou nada. A gente já tem um tempo conversando, né? Já. É porque também, desde a época que eu te convidei, a gente deu uma pausa no nosso podcast, né? Tava reformando aqui o estúdio e tal. Eu tava numa correria. E aí agora que eu tô retomando, né, o podcast, falei, não, vou chamar o Sivaldo. Sivaldo, você é o segundo depois que eu retomei, né? Uhum. Esse é o 11º podcast. Deixa eu ver aqui se é nosso, né? Esse é o número 11. Esse é o número 11. Retomei no sábado, né? E agora você é o segundo. Tá aí. E com certeza você vai voltar outras vezes aí, em nome de Jesus. Já vamos marcar com a Sueli, vem todo mundo. Vai, pode trazer. Dá para fazer uma mesa redonda aqui. Uma mesa redonda aqui, né? A gente bater um papo com os amigos, né? Bater um papo é bom, é muito legal, é bem interessante, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa tá ali na igreja com você e ela, pela correria mesmo do dia a dia, ela não tem um contato muito com o pastor, né? O contato é mais ali na igreja, né? Nas reuniões e tal, nos cultos. E às vezes a pessoa não sabe da história de vida do pastor, de onde ele veio, né? A batalha que ele travou para chegar onde ele está hoje, né? Tem aquele ditado, você só vê os tomos que eu levo, não vê as cachaças que eu tomo, né? Então a pessoa não sabe como que foi, vê o ministério e tal, e fala, poxa, ó, a igreja dele, mas não sabe como é que foi, como é que ralou para chegar onde chegou, né? E falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi a fundação ali do Senhor é a Nossa Justiça, da igreja pastora Sueli, a fundadora, presidente, né? Mas você tá ali, sempre como um braço direito ali, sempre dando um suporte. Eu tive a honra de participar por um período, né? E conta aí, como é que foi, como é que surgiu o Senhor é a Nossa Justiça. A Sueli abriu e você já foi junto com ela, demorou um pouquinho para você ir. Como é que foi? Conta aí. E aí também já inclui o seu chamado pastoral, né? Também, né? Foi ali junto com ela. Na verdade, isso foi uma promessa de Deus, né? Quando a pastora Sueli veio para São Paulo, ela já contou muito esse testemunho. Ela num ponto de ônibus, né? Lá em Alphaville, ali no perto do residencial onde ela trabalhava, né, que ela veio aqui para trabalhar, e uma mulher não conhecia ela, né? E no ponto de ônibus ela falou para ela, olha, Deus te trouxe aqui, Deus vai te levantar como uma grande pastora. Puxa vida, né? O ministério dela lá em Alagoas, na igreja quadrangular, era cuidar de crianças. Ela começou cuidando de crianças. E a gente veio para aqui, congregávamos todo mundo junto na quadrangular. E decorrência da vida, aconteceu de um dia ela falou assim, estou saindo. Né? Saiu da igreja, da quadrangular, né, do ministério. E aí Deus falou, é agora. Né? Eu sempre falo, já falei isso no testemunho da igreja e vou repetir aqui. Eu não teria a coragem que ela teve, né? Por isso que às vezes tem algumas coisas que algumas pessoas falam assim, a mulher não pode congregar, não pode ser um pastor do ministério, né? Não tem base bíblica para isso. Puxa vida. Eu fico com aquele texto que Jesus fala, né? Quem não é contra mim, é por mim. Né? Então, assim, se está pregando a palavra, né? Se está levando as pessoas a conhecer a Cristo, eu acho que nada impede. Né? Mas, se não é o caso, e ela teve uma coragem, uma atitude assim, que muitos homens, inclusive eu, falo que não teria. É porque começou do nada. Primeiro culto, a gente fez o culto no chão, as pessoas sentadas no chão. Né? A gente lembra até hoje, a gente tem aquela lembrança, tem as fotos do culto, né? Primeiro culto, né? O Maurício tocando lá, a gente arrumou uma caixa, ligou os instrumentos, o microfone, tudo ali junto, né? E daquele culto a gente falou, agora vai, né? Quando eu vi aquela coragem dela, eu falei para ela, pode contar comigo. Né? Só que deixa eu no meu cantinho quieto, eu te ajudo no que for preciso. Vou lá tocar bateria. Eu vou tocar bateria, a gente vai embora. Você toca o barco, eu tô junto aqui. Só que quando a gente é chamado por Deus, a gente não entende o propósito de Deus lá na frente. Né? Não foi à toa que Deus me levou para fazer seminário, conhecer a palavra de Deus.
Deus não faz, né? Deus não faz nada à toa, né? Na vida de nenhum ser humano. Então, começamos ali ajudando, e eu sempre falar para ela: você faz esforço, não tem um amor, deixa eu quieto no meu cantinho, toca o barco aí que eu te ajudo, se eu preciso. Mas uma hora Deus coloca no nosso coração, né? Porque não é por força, né? Não pode ser por violência, é sempre no tempo de Deus, no momento certo, Deus faz as coisas acontecerem, e aconteceu de uma forma que foi naturalmente, né? Então a igreja foi fundada dessa forma, né? Nosso propósito foi, né, e sempre será almas, desde o início da fundação, né, de que ela vai ser uma igreja, né? Sempre nosso foco sempre é alma, não temos visão nenhuma de enriquecimento pela obra. Se um dia chegarmos a um ponto de termos que viver para a obra, não, né? Para a obra diretamente, nós iremos fazer. É uma consequência do trabalho. Mas até então, né? Nós trabalhamos, né? E fazemos a obra de Deus, porque há um amor dentro disso aí, todos nós. Então a gente sai do trabalho, igual eu estou aqui, mas eu saí do trabalho, estava lá em Tatuapé, né? Achei que não ia chegar, lado do mundo, porque o trânsito estava feio, né? Aí, mas se eu tempo de chegar aqui, então a gente é assim, trabalha e vai fazer a obra de Deus por amor, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para a pastora, que é a minha irmã, como pastora, como está à frente de obra, não mede esforços para fazer, né? A gente tem culto terça, sexta e domingo, como eu falei aqui, mas tem culto nos lares, tem culto segunda-feira, tem culto quinta-feira, né? Ela está lá do outro lado, mas está fazendo cultos, né? Então, assim, é ativo na igreja o tempo todo, graças a Deus. Então, assim, e sempre foco em almas, vidas, né, para o Senhor Jesus. Então, eu louvo a Deus pelo lugar que eu estou. Não sei até quando, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Deus que sabe. Deus que sabe todas as coisas, mas louvo a Deus pela a oportunidade que eu tenho recebido ali. Né? Não sou o pastor presidente da igreja, é ela, né? Estou ali auxiliando, mas eu tenho uma liberdade muito grande de trabalhar na igreja, ela me dá muita liberdade de fazer as coisas. Nunca questiona nada, mas sempre tudo que eu faço, estou debaixo da orientação dela. Tem a confiança. A confiança dela, olha, eu vou fazer isso, pode fazer. Ela não tem essa liberdade, ela dá essa liberdade. Não só para mim, que sou irmão dela, mas para qualquer pessoa que chegar ali, que queira fazer a obra de Deus, ela não impede, né? Desde que tenha consciência, porque se a gente estiver num lugar, a gente tem que ter um certo respeito, né? Isso é bíblico, né? De honrar aqueles que estão à frente, de estar ali ajudando. E ter um entendimento assim, eu tenho uma pessoa que está acima, né? A gente trabalha numa empresa, a gente sabe que a gente tem os nossos superiores. Então a gente não respeita, né? A gente respeita numa empresa os nossos patrões, mas porém quando chega na obra de Deus, a gente não quer respeitar. Não, tem pessoas que... Faz do meu jeito e acabou. E não é, a Bíblia é um manual para a gente ter uma vida, tanto lá fora, como somente dentro da igreja, né? O respeito. Eu vi um testemunho de um pastor contando que na igreja dele ele tinha um coronel do exército, né? E aí ele chegou lá, na igreja, o coronel, um dia o coronel chegou e perguntou para ele: pastor, o que é que eu faço aqui? Ele falou assim: o que é que eu ajudo aqui na obra? Tem um banheiro ali para lavar. Aí ele falou, como ele viu, o coronel foi lavar o banheiro, ele olhou assim, e daqui a pouco ele foi falando: rapaz, essa igreja é um negócio interessante, né? Um coronel, eu dando ordem de um coronel do exército para lavar o banheiro. É só na igreja mesmo. Só na igreja mesmo. Então, assim, tem que ter isso, né? De a gente entender, compreender. Puxa vida. Eu vivo debaixo de um respeito, a autoridade de Deus, mas tem uma pessoa ali que ela é uma pastora presidente de uma obra, eu tenho que honrar e respeitar ela, né? A honra é a Deus, mas o respeito também, e isso é mútuo. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar na obra, de fazer, né? Hoje cuido também da frente do grupo de homens, né? E eu sempre falo para os irmãos, todos nós temos que fazer todas as coisas juntos, né? Então sempre tem isso. Eu louvo a Deus pelo ministério, né, onde eu estou, onde eu faço parte, porque é algo que a gente faz por amor, né? E a gente tem essa liberdade. Uma das coisas que a gente sempre
nunca perdeu foi esse foco de dizer, vamos falar de Jesus, vamos falar do amor de Deus, vamos trazer as pessoas para conhecerem Jesus. Então, você conhece nosso ministério, você sabe que a gente está ali há um bom tempo. E o número de pessoas não é aquele número de pessoas, né, de uma catedral, de uma igreja grande, mas é de pessoas que estão ali porque conheceram a Deus e tiveram uma vida transformada. Porque a gente não estuda a palavra de Deus para pregar aquilo que a pessoa vai ali para ouvir. Né? Porque muitas vezes é o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso é uma realidade no evangelho brasileiro. Né? As pessoas vão para a igreja e ela quer ouvir aquilo que lhe convém. A mensagem tem que ser aquilo que lhe agrada. Se não agradar, ela não volta mais. E o evangelho não é isso. Né? Então a gente tem isso. A gente prega o evangelho, a palavra de Deus. Tá doendo. Irmão, o pastor, o senhor pregou isso. Com Deus, né? Vai reclamar com Deus. Foi ele que escreveu na Bíblia para nos orientar. Tá achando ruim? Dobre o teu joelho e fala com ele, Senhor, né? Ou então rasga essa parte da Bíblia aí. Parte, faz como alguns fazem, né? Essa parte aqui vamos pular porque vai pegar pesado. Então, assim, e nós temos essa liberdade na nossa igreja, né? De falar dessa forma, abertamente, o evangelho é isso. Estamos até hoje, né? E glória a Deus por isso, porque realmente são poucos que estão dispostos a pregar o evangelho como ele é de fato. Porque é aquilo, não dá ibope, né? Não dá ibope. Então, você falar da verdade do evangelho, muitas vezes é aquilo que a gente estava falando em off aqui. O crescimento, ele vai ser muito lento. Né? Porque chega a 10, vai embora 9, fica 1. Às vezes chega a 10, vai embora 11. Né? Arrasta mais um embora. Né? Não, ali tem um lugar que é mais leve, é mais light e tal. E a gente tem que se manter firme no propósito de pregar o evangelho, né, de falar da verdade do evangelho. E aqueles que ficarem realmente são pessoas que foram, de fato, tocadas pela palavra, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E aí a igreja vai crescendo, mas ela vai crescendo devagar, né? Vai crescendo devagar. Porque eu sempre falo para os irmãos, irmão, a coisa mais fácil é você lotar uma igreja. O difícil é você manter a igreja lotada. Né? Porque você quer lotar a igreja? Faz uma campanha aí, oferece alguma coisa, né? Chama um pregador de nome, você lota. Mas e no outro dia? Você vai ter que... E aí é por isso que acontece. Os pastores começam a ficar inventando coisas mirabolantes, porque eu enchi a igreja hoje, mas para eu manter essa igreja cheia amanhã, eu tenho que inventar uma coisa maior do que o que eu inventei hoje. Né? Então a pessoa vai inventando, e vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer. Né? Então eu prefiro continuar falando da verdade do evangelho, a palavra simples, mas é a palavra eficiente, que basta, né? E quem ouvir essa palavra e entender, vai ficar. Né? Não tem esse negócio. Se a pessoa quer sair, meu irmão, Deus abençoe, vai lá, quer congregar lá em outro lugar, vai. As portas estão abertas aqui para quando você precisar voltar, quiser ouvir uma palavra. Tinha um pastor que falava assim, ó, pastor amigo da gente, falava assim, tem gente aí? Tem pastor aí, irmão? Aí você fala, tem pastor aí, irmão? Que tá dando tá dando, como é que ele falava? Tá dando grama, né? Grama seca para ovelha, não é uma graminha verde. Não é aquela comida, não, é seca e bota um óculos verde na ovelha. Tá comendo comida estragada, mas o óculos tá achando que é comida boa, né? O que a gente chama de evangelho fast food, tipo, cara, pronto, né? É coisa... Não, deixa eu ver, o que você está precisando? Então eu vou falar o que ele precisa, vou massagear o ego dele, ele fica aqui, oferta na igreja, dizima, é um membro que está aí, né? Eu não vou tocar na ferida, e tá bom. Né? Ótimo. Tá ótimo, e assim a gente vai vivendo. É o evangelho gourmetizado para cada pessoa. Não, para aquela ali é diferente, tem que falar outra coisa. Né? E infelizmente tem muita gente assim. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da pastora Sueli, né? Porque realmente são pessoas que têm um compromisso com a palavra, têm um compromisso. E é isso que Deus procura, né? Obreiros que realmente amam a palavra, amam a verdade do evangelho, né? E por falar nisso, ó, tem uma pergunta aqui para você, cara. Ixi, quem é? Ó, tem aqui uma mensagem, Brothers Fishing PG. Boa noite, pastor Sivaldo.
Chacal de Ponta Grossa, Paraná. Você conhece? Conheço. Tá lá no Paraná. Tá lá no Paraná, é meu amigão. Deus abençoe, hein? Minha tia também, ó, Eliene, tá ligadinha lá na Bahia. Lá na Oh. Bahia, ligadinha. E a pergunta é do Darlan. O Darlan, ele perguntou assim, ó, pastor, qual a sua opinião referente às igrejas estarem trazendo as coisas do mundo para ganhar almas? Será que é a forma correta? Eu conheço você, eu sei que você tem um trabalho, sempre teve um trabalho evangelístico, a gente já fez muitos eventos, tinha um fest gospel, né? Conta aí, o que você tem a dizer sobre isso? Ele está perguntando qual é a sua opinião referente às igrejas estarem trazendo as coisas do mundo. Primeiro tem que saber o que é as coisas do mundo. as coisas do mundo, né? Porque a gente vai entrar num contexto bíblico de que tem algumas pessoas que falam assim, nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Temos que tomar um cuidado com isso, né? Porque nenhum de nós somos algum ET, né? Nós não vemos de nenhum outro planeta, viemos desse aqui mesmo, Deus nos criou aqui. Então nós fazemos parte desse mundo, né? Só que tem coisas que a gente tem que entender, que é o mundo, né, Darlane? Está perguntando aí. O que você acha, né, do teu ponto de vista, o que são as coisas do mundo? Porque tudo é do mundo. Porque a gente vai entrar no contexto bíblico, que a Bíblia diz, tudo me é lícito, porém, né, há-se uma limitação para o cristão, aquele que crê em Deus, nem tudo me convém fazer, né? Então, assim, as coisas do mundo, o que são coisas do mundo? Eu tenho que compreender isso aí, que às vezes eu vou me tornar um religioso, né, dentro de uma igreja, achando que só eu sou santo dentro de uma igreja, né, e que as outras pessoas estão em pecado. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos em pecado. O que não nos deixa ser consumidos é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É a razão de nós não sermos consumidos, é Deus. Né? Até nós, estando dentro de uma igreja, nós pecamos todos os dias. Né? Então, nós não podemos generalizar isso com a pessoa. As coisas do mundo agora, o que eu não concordo, né? Uma das coisas que eu não concordo e não acho legal é você totalmente pegando essas coisas, louvores, né? Louvores com ritmos, né, sensuais. Isso é uma das coisas que eu não concordo para dentro da igreja. Sou totalmente a favor de todo tipo de música dentro da igreja, né? Seja rap, né? A gente já participou de alguns eventos com rap, mas quando parte o rock, né? Me converti através do rock, né? Conhecendo a minha conversão para o evangelho foi através de bandas de rock, Resgate, Oficina, né? Naquela época eles, né? Então, assim, uma das coisas que eu não gosto, gestos, dançazinha com sensualidade para dentro de uma igreja, isso eu não concordo, né? Por quê? Porque tem várias outras formas de você, né, trazer as coisas para dentro da casa do Senhor Jesus. Essas coisas, meu ponto de vista, minha opinião, não é legal para uma igreja, tá? Mas, porém, né, eu não posso dizer assim, as coisas não são de Deus, né? São de Deus, sim. Só que a gente não pode, eu não posso imitar, pegar aquelas coisas, né? Deus dá sabedoria para qualquer ser humano fazer as coisas, né? Eu não preciso copiar de ninguém, né? Eu vou pegar um ritmo de uma música de um cara que fez uma música lá, né? Que eu já vi alguns vídeos de ritmos de funk, né? Não é legal. Tem um funk assim, ó, eu compus um funk. É brincadeira, gente. Mas tem o que fala assim, vou passar cerol na mão. Não, vou passar unção na mão, que tem o original do cerol. Vou passar unção na mão. Vou sim. Meu, é a mesma música. Então, você pegou uma coisa e trouxe... Aí, às vezes, mudou a letra, mas o ritmo, aquilo a pessoa vai começar no embalo e vai fazer aquilo. Então, isso não fica legal. Meu ponto de vista, eu não acho isso legal para dentro de um lugar onde você está para adorar a Deus. E também acaba não adorando a Deus, né? Porque a própria música remete a uma coisa sensual. Quando você ouvir, você já vai lembrar da sensualidade. Não tem como tirar. É difícil, né? Então, a gente tem que entender realmente o que é as coisas do mundo. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Tem igreja que fala que não pode jogar bola, porque é coisa do mundo. Jogar um futebol. Né? Então, eu não acho. Eu tenho um primo meu, ele é presbítero na Igreja Batista, e ele tem um time de futebol chamado Elion. E é um time só de cristão.
E eles jogam, não nos campeonatos gospels, não, eles jogam no campeonato do mundo. Né? Mas eles estão lá com a diferença. Eles têm uma faixa, um versículo, outra faixa falando Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus salva. E eles vão lá assistir o jogo. E eles evangelizam lá. Né? Então, quando tem jogo, ele já vai um pastor junto, vai os irmãos, tá tendo jogo e tá os irmãos falando de Jesus, evangelizando. Então, eles estão usando uma coisa do mundo, mas para trazer, para levar o evangelho, né? Para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Então, tem que saber diferenciar isso. Né? Por exemplo, eu vou dar vamos mais extremo. Nós estamos aqui num bate-papo, num podcast. As coisas são do mundo aqui. O YouTube é do mundo, né? A TV é do mundo, os microfones. Não sei se foi um cristão que fez isso aqui, né? Os primeiros podcasts não eram cristãos. A gente está usando as coisas do mundo para um propósito bom, um propósito correto, né? Então, é muito importante que a gente tente entender isso e diferenciar isso. É o que o apóstolo Paulo fala. Fiz-me de louco para ganhar os loucos. Fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Então, você tem que usar toda a ferramenta que você tem na sua mão para ganhar almas para Jesus. Isso aí não quer dizer que agora eu vou pecar porque com a desculpa de evangelizar. Não. Tem que saber. O que é pecado. Não negociamos. A Bíblia não vai negociar com ninguém. Não tem conversa. Agora, as coisas do mundo que não são pecados são coisas que a gente pode usar para ganhar almas para Jesus, para o reino. E a gente fala de música mesmo. Eu consigo evangelizar uma pessoa através de um rock. Eu consigo evangelizar uma pessoa através do rap, né? Através do samba. Tem o grupo lá, Deus Crioulos. Tem vários grupos. Então, agora, o problema do funk é que remete à sensualidade. Não tem jeito. Né? Mas a gente precisa discernir o que são as coisas do mundo. Né? Porque, às vezes tem igreja que proíbe o irmão de, vamos supor, fazer uma luzes no cabelo. Não, isso é coisa do mundo. Não, irmão. Ele está querendo ficar mais bonito. Né? Não tem problema. Não vai casar com o que a Bíblia, né, diz, né? Muitas coisas a gente tem que tomar um cuidado, principalmente para quem está à frente de uma igreja, pastores que, né? Eu tenho isso comigo. Todo líder que tenha a intenção de tomar conta de pessoas, né, estar à frente de uma obra da igreja, um líder de uma igreja, ele tem que ter um conhecimento bíblico. Ele tem que buscar um conhecimento. Tem muitos pastores que falam assim, teologia não serve para nada. Claro que serve. Claro que serve. Primeiro que você está falando, se você falar que teologia não serve para nada, você não está sabendo nem o significado da teologia. Né? Já disse que é o estudo de Deus. Então, se você não sabe que teologia é o estudo de Deus, então... Né? E quando você abre a Bíblia para pregar, você já está fazendo teologia, querendo ou não. Não tem jeito, né? Quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo que, né, o obreiro ele tem que saber manusear bem a palavra de Deus, é o pregador da palavra. Né? Você vai pregar, falar de um Deus que você diz que serve, mas você não conhece ele, como você vai pregar, vai falar dele? Né? Então, quando a pessoa busca um conhecimento bíblico, ela não vai falar essas coisas. Ela vai trabalhar, ela vai ensinar a palavra de Deus. Né? Toda igreja, ela vai ter a sua liturgia, né? Que as suas regras, como toda empresa tem. Se você estiver ali dentro, você tem que procurar obedecer. Né? Agora, eu não concordo também quando a pessoa pega isso, né, e usa alguns versículos bíblicos para dizer, olha, né? Está na Bíblia. Não, vamos examinar, vamos ler o texto, o contexto, para a gente entender do que está falando aquilo. Né? Tem isso é básico do seminarista quando vai estudar. Para quê, onde e para quem, né? Essas três perguntas que se faz. Então, se você não procura aí conhecer isso, aí eu vou pegar um versículo isolado para dizer, irmão, isso não pode. Não pode jogar bola, não pode fazer isso, peraí. A Bíblia diz não. Então, seja bem claro. Olha, é uma liturgia do nosso ministério e não pode. Se você estiver ali, respeite. Se você não quiser respeitar, procure um lugar que você se sinta bem, né? E vai servir a Deus um lugar que você se sinta bem. Mas se você estiver ali, você tem que obedecer.
Né? Claro. Essa regra porque foi imposta dentro daquela igreja, do lugar. É uma liturgia do ministério onde você estiver. Né? Só que, pastores, pelo amor de Deus, não fale que é bíblico, né? Não vai usar, não pode. Desculpa. Desculpa, é bíblico. Não, se você não quer fazer, não quer que ninguém faça, beleza. Coloque isso lá como uma liturgia da tua igreja, as pessoas que entrarem vão respeitar, mas não diga, tem que ser, é bíblico. Que é isso, você vai pegar pessoas que vai na tua igreja, estudam a Bíblia, né, que vai querer ficar ali, aí você vai falar, ele fala assim, mas não está na Bíblia. Aí vai ficar feio quando o cara ir lá para você, como um líder de uma igreja, e fala assim, não, mas isso aqui, esse contexto fala sobre isso, isso e isso aí. Né? Então, assim, eu sou desse ponto de vista. Né? Você conhece a gente, nosso ministério, né? Nós fazemos, às vezes, umas coisas, né, bandas de rock, de pagode, né, mas tudo dentro da moderação, respeitando, né, o irmão. A alegria tem que haver no meio do cristianismo, né, claro. Né, dentro da igreja, a comunhão um com o outro tem que ter, né, isso é essencial dentro de uma igreja, porém, né, não podemos exagerar e levar para esses lados aí, porque senão aí fica, aí sai totalmente. Exatamente. Fora, né? Ele falou aqui, o Darlan, exatamente isso, Mazinho. Baladas gospel, funk gospel, dança de todos os ritmos dentro da igreja com púlpitos como se fosse uma casa de show. Bom, eu tenho um ponto de vista sobre isso, cara. Eu tenho uma visão de culto um pouco antiga. Eu acho que o culto é o culto para Deus, tem que ser o culto a Deus, ali é o momento de você adorar o Senhor, se entregar para Ele ali, né? Agora, existem eventos que são evangelísticos, não são cultos especificamente para adorar a Deus, mas são cultos, a gente usa o nome culto, mas até poderia usar outro nome, mas é uma ação onde você vai alcançar o pecador. E eu vou usar o rock, porque é uma coisa que eu tenho mais intimidade, né? Eu fui evangelizado num show de rock. Então, talvez, se a igreja lá não tivesse essa visão, talvez eu não tinha conhecido o evangelho. Né? Eu sempre gostei de rock e aí passou um folheto, um cara entregando um folheto na rua, mas não falava de Jesus o folheto. E o cara não estava de terno e gravata, o cara estava todo de preto, cabelo comprido, com brinco. Aí falou assim, ó, sábado vai ter um show de rock lá no Ivani, lá na escola. Sabadão, 2h da tarde, show de rock. Aí tinha os nomes das bandas e tal, mas não tinha nenhuma referência de evangelho, cara. Por quê? Se estivesse escrito lá rock, gospel, eu já não ia. E muita gente já não iria. Então, tem que entender a estratégia. E aí, beleza, eu fui pro show. Antes de ir pro show, eu chapei pra caramba, bebi. Eu fiquei bêbado naquele show, cara. E era um show gospel, eu não sabia. Aí quando os caras começaram a tocar, era bem pesado, hardcore e tal, punk. E os caras falando de Jesus na letra, e o pessoal lá embaixo evangelizando. E eu chapado já, né? Aí eu lembro que um cara me pegou assim, me abraçou, me colocou assim no canto. Aí sim pegou um folheto evangelístico, falando de Jesus com versículo. Aí colocou assim no meu bolso. Aí falou assim, ó, hoje você tá ruim, cara, mas vai para casa e amanhã você lembra do que eu tô te falando aqui, ó. Pega esse folheto e lê, porque Jesus te ama. Foi só isso que o cara fez. Aí eu fui embora. Eu não sei nem como eu cheguei em casa. Os caras me falam que me levaram. Né? E aí no outro dia eu acordei com aquela dor de cabeça, de ressaca ruim. E aí eu sentei assim, na cama lá em casa. Isso eu tinha 16 anos. Olhei o folheto, cara. E isso me marcou até hoje. Eu me converti naquele dia? Não, mas ali foi a semente plantada. Eu comecei a olhar para as coisas de Deus diferente. Então aí depois vem outra pessoa, fala de Jesus. Aí você lembra do cara lá no rock, né? Aí depois eu lembro que eu estava no trem, indo trabalhar. Aí entrou um menino também, que era de uma comunidade chamada Comunidade Zadok, na Lapa, que é uma igreja de rock. Só toca rock. E o cara me chamou, aí eu fui. Entendeu? E aí foi nesse meio que eu comecei a ter o primeiro contato com a palavra de Deus. E aos poucos eu fui
me entregando para o evangelho, né? E às vezes é só essas igrejas, esses eventos, às vezes, é só a porta de entrada para você entrar no evangelho. E aí depois que você entra, você ouve a palavra, e aí você começa a frequentar uma igreja mais moderada, né? Você não fica ali, tem gente que fica. Mas é uma forma do evangelho chegar até você. Então, eu não sou de criticar a igreja preta, né? Tem gente que critica a igreja que tem um púlpito que é uma prancha. Não, ela está evangelizando aquele grupo. E ali alguém vai conhecer a palavra de Deus, alguém vai conhecer Jesus. Agora, o que eu não concordo são irmãos que têm vontade de voltar para as coisas do mundo, aí usa essa desculpa de fazer, né? Aí é diferente. Mas usar isso como uma arma de evangelismo é a mesma coisa de usar o futebol para evangelizar, né? É você, por exemplo, falar de política. Tem gente que gosta de política, então você cria um grupo de política para falar de política e evangeliza os caras lá dentro, né? Então é você usar de estratégia para ganhar almas, para ganhar vidas, né? Então eu não vejo problema com relação a isso. A Renascer faz muito evento assim, a Bola de Neve faz muito evento assim, e não é à toa que eles estão crescendo, né? Não é à toa. Porque você entende que se o cara é roqueiro, ou o cara é do rap, o cara é daquele do rap mesmo, tal, que anda com roupa larga e tal, ele não vai aceitar um cara de terno e gravata falar com ele. Não vai. Tem que ser alguém igual. Então, para eu evangelizar o cara lá, eu tenho que ir, né, falar a mesma língua que ele. Aí, mano, beleza? Deixa eu te falar, cara. Tem uma parada aqui para te falar, de Jesus. Você tem que falar a língua dele. Você não tem que chegar assim, irmão, varão, aleluia. O cara não vai entender. Então, a gente tem que, às vezes, isso se chama... Se você for fazer um curso de teologia e ver a missiologia ou missões urbanas, evangelismo, né? Isso é muito ensinado. Por exemplo, você vai evangelizar os índios na Amazônia. Você tem que participar dos rituais deles. Eles vão lá cultuar o sol, eles vão fazer os eventos dele, e você tem que estar lá junto. Eles estão batucando lá, cultuando o Deus dele, e você está lá. Eles vão começar a comer aquelas coisas, você tem que comer. Senão é uma ofensa, né? Porque senão você não é bem-vindo. Então você tem que ganhar eles primeiro, para depois falar de Jesus. Se eu não te ganhar na confiança, não tem como falar de Jesus para você. Às vezes é isso que falta, né? Exatamente. É isso acho que é Paulo que diz, faço de tolo. Não sei se eu tô, o apóstolo Paulo, né? Para ganhar o tolo. Né? Então, assim, às vezes nós temos que ter essa estratégia. Eu vou falar, não é diferente. Minha mãe ia para a igreja, houve um milagre, né, na minha casa. Minha mãe levava a gente para a igreja, porém, chegou um período que eu achava aquilo chato, né? Uhum. Porque a gente é lá do nordestino, gostava daquelas coisas agitadas, forró, lá tinha muita festa de trio elétrico, então a gente gostava daquilo. E começou a chegar uma época que eu não queria ir mais. Aí o que Deus fez? Deus levantou uns meninos lá e montou um grupo de uma banda de rock, chama Banda a Princípio, né? Dos meninos lá em Alagoas. Cara, foi essa época, lá na igreja do Bom Parto, na igreja quadrangular, do pastor Carlos, da pastora Merilândia, né? Que até comentou no coisa hoje. Lá na igreja deles, né? E eles montaram esse grupo, foi através desse grupo que muitos jovens se converteram ao Senhor, né? Minha mãe, quando ela ia para a igreja, ela levava... a gente tinha que ir junto. Então, tinha os meus primos que eles queriam ir com a gente para algum lugar. Minha mãe dizia assim, só vai se eles forem para a igreja. Eles vão para a igreja, depois eles vão. Então, eles iam tudo com a gente. Os amigos que moravam ali ao redor, iam tudo, porque depois a gente ia para algum lugar. Mas foi nessa coisa assim, os meninos começaram a tocar uma música diferente, aí começou a ter culto de jovens, os meninos começaram a tocar esses louvores rock, e aquilo foi nos atraindo, e onde eu fiquei na igreja. Então, assim, foi uma forma que Deus usou a vida deles para nos evangelizar através do rock. Entendeu? Então, a gente conheceu a Jesus ali, né? No pula-pula, mas ali, aí daqui a pouco vinha, né, a líder do grupo de jovens e
trazia uma palavra, ministrava E uma aí palavra. é que tá a diferença. A gente Tem o se rock, converteu. tem a agitação, tem o rap, mas tem uma Tem uma palavra. palavra. Tem uma palavra que muda a vida. Não é o rock que vai mudar, é a palavra. É a palavra. O rock é só uma isca para você trazer a pessoa. Você traz a pessoa e aqui você fala de Jesus para essa pessoa. Então, é muito importante usar de todos os artifícios para falar do evangelho. Agora, o que não pode é usar os artifícios que são ilícitos, o pecado. Porque senão você vai falar assim, então, para eu evangelizar o drogado, eu tenho que usar droga. Não, aí também não, né? Não exagera. Aí também Não, aí não. Por quê? A gente está falando de ritmo, de música, que não é pecado. Por exemplo, uma coisa que muita gente fala, e a igreja fala, e eu acho que, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu vou te perguntar, sobre música secular, cara. É pecado ouvir uma música secular? Por exemplo, você está lá, você gosta de ouvir um sertanejo, você gosta de ouvir um rock, um rap, não gospel. Isso é pecado? Para você, na sua concepção? Com conhecimento bíblico, a gente, na palavra de Deus, não fala sobre isso, né? Como algumas pessoas já me perguntaram assim, a Bíblia nos proíbe de beber? Não. Se você for procurar, mas tem uma parte lá, não vos embriaguei, tá? Vamos entender o texto, né? Vamos entender o que Paulo está falando. Está explicando aquilo ali. Mas, porém, a Bíblia não vai nos proibir de nada. A música secular, né? Então, entra nesse contexto, nesse que a gente acabou de falar, né? Que música que eu vou ouvir, que eu quero ouvir? Né? Que música que eu vou botar lá na minha casa para ouvir? O que isso vai causar para as outras pessoas? Porque nós vivemos num país onde o povo, eles olham para o povo cristão de uma forma totalmente diferente. Né? O cristianismo lá fora, no outro país, né? É totalmente diferente da visão que tem aqui do cristão. Para algumas pessoas a gente não erra, a gente faz nada. É totalmente ao contrário, nós erramos do mesmo jeito. Né? Só que temos a misericórdia de Deus, né? E nos arrependemos. Né? Tem que ter o arrependimento no ser humano. Né? Então, assim, se eu botar uma música para ouvir, né, eu ligo na minha casa. Aí o vizinho sabe que eu sou cristão. Aí ele fala assim, rapaz, tu é crente, não pode fazer isso nem aquilo. Né? Esse irmão aí é louco. Né? Então, assim, vai causar um certo escândalo dentro da casa para as pessoas. Por quê? A visão do cristianismo no Brasil é uma visão totalmente diferente do que a Bíblia diz. Né? Do que a Bíblia diz. Então, tem muita coisa que precisa ser estudada, né? Para a pessoa compreender isso. Só que se vai causar escândalo, né, para um irmão, é melhor que você não faça. Quer fazer? Põe um fone no ouvido. Mas que música que eu vou escutar? Pastor, você recomenda? Olha, se você quiser ouvir, não vai ouvir música exagerada. Mas o pastor está me ensinando a ouvir música. Não estou dizendo isso. Tá? Porque tem música também que você escuta também evangelho. Porém, a gente tem muitas músicas que a gente diz, entre aspas, que é gospel, que não tem nada de gospel. É muito pior do que uma música do mundo. Entendeu? Só que, assim, a Bíblia não nos... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Não faça coisa exagerada, né, que isso vai causar escândalo às outras pessoas. Né? Não seja aquele que daquele que por quem vier o escândalo, diz a Bíblia. Então, assim, eu não vou causar uma coisa, né, para escandalizar alguém. Né? Eu vou fazer isso, agora eu vou... O pessoal lá do Mazinho, lá no podcast do Mazinho, falou que pode... Está liberado. Está liberado. Não, pelo amor de Deus, não vai sair daqui com essa ideia, né? Eu quero escutar uma música. Meu irmão, olha que tem eu quero escutar uma música sertaneja. Tem um sertanejo que te incentiva a atrair, a fazer não sei o quê. Não é? Tem letras que vai fazer, né? Mete chifre nele, não sei o quê, faz essas coisas. Então, assim... Vai te influenciar. Esse dia eu tava no Uber e a música era uma música assim. E a música falava assim, tipo... Era uma mulher falando pro cara que era melhor ela estar com ele, os dois presos, porque os dois estavam juntos. Sabe? Mas, tipo, o cara era casado com uma mulher e ela era casada com um cara, mas os dois foram presos e agora era melhor eles presos juntos. Falei, meu, isso aí é doideira, assim, cara. Que letra de música que é esse aí? Vai trazer edificação para quê? Então, assim... É melhor a gente ouvir aquilo que vai nos edificar também, porém, não vou falar aqui que toda música gospel, ela nos edifica. Não, tem música que o cara faz por algum momento, situação para ganhar dinheiro. Outras é a música de adoração a Deus, outra é um louvor que é cristocêntrico, né? Que fala de Cristo, que nos leva a refletirmos na pessoa de Cristo, que Ele é.
Tem muitas coisas que... Né? Então, assim, eu vou ouvir... Eu fico com o que a Bíblia diz, né? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém fazer. Né? Uma proibição. Irmão, eu já trabalhei em alguns lugares que toca música o dia todinho. Eu não vou me corromper com aquilo. Né? Você vai ter que tapar o ouvido. Ouvir. Às vezes tem que testar som para ouvir música, tem que pôr alguma coisa. Então, assim, um certo ponto, do ponto de vista, eu levo assim para um lado que eu acho que às vezes nós estamos nos tornando muito religiosos, né? Porém, eu tenho que analisar aquilo que é bom, que vai me fazer bem, que vai edificar, que vai ser bom para mim, que não for bom, eu descarto e jogo fora. Então, já tivemos uma vez na escola bíblica sobre essa pergunta, né? Entrou essa questão também. Então, assim, eu falo, olha, a Bíblia não proíbe, mas porém, cuidado que você vai ouvir. Porque às vezes você vai escandalizar, né? Igual a gente tem um contexto bíblico, não. Essa história do cristianismo no Brasil, essa coisa que todo mundo é santo, não existe, né? Que aqui pode isso. Isso é uma cultura. Questão cultural, né? Né? E o Luciano, graça e paz, Luciano. Luciano, ele tem um podcast aqui, toda terça e quinta. É o podcast Conversa e Palavra. Já convido você a se inscrever lá no canal do Luciano também, podcast Conversa e Palavra. E ele falou, ele fala assim, ó, se não ferir nenhum preceito de Deus, não vejo problema. Exatamente. É você analisar a letra que você vai ouvir. Porque às vezes tem música, por exemplo, você pega uma música que às vezes é até romântica, não é uma música gospel, mas você pode ouvir aquela música e lembrar da sua esposa. Poxa, eu poderia oferecer essa música para minha esposa. Né? Ou uma música que fala da mãe, né, do pai, ou que fala de coisas da vida. Né? Então, tem músicas que falam de questões políticas, mas tem música que vai falar bobagem mesmo. Então, como o Luciano falou, se não fere, né, não tem problema. Mas aí, cada um tem que analisar o que vai ouvir, o que pode. Porque se a gente for entrar nesse mérito de coisa do mundo, a gente não pode fazer mais nada. Mais nada, porque tudo é do mundo. Trabalhar, pegar dinheiro. Eu não posso trabalhar com o cara lá porque o cara é macumbeiro. Eu não posso... Então, tem tudo isso. E como você falou, é uma questão cultural. Porque se você for lá na Europa, os cristãos da Europa lá tomam vodka. Né? O crente lá na Rússia toma vodka. E agora? Os alemãos tomam chopp. Você vai dizer, é pecado? Não, a Bíblia não está condenando. Mas a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar. Né? E aí eu gosto de sempre fazer a mesma analogia da bebida. É pecado eu tomar uma garrafa de cerveja? Depende. Você toma uma garrafa de coca? Também é pecado. Por causa da gula. Né? Então, tudo tem que ser analisado dentro do contexto. Vai escandalizar? Não faz. Não faz. Né? Não faz. Quieto, né? Se vai ferir um preceito cristão, aí eu não faço. É pecado. Não vou fazer. Né? Se for para me manter sadio, em paz com Deus, não faço. Não vou ouvir. Né? Mas eu também não vejo problema nenhum com relação a isso. Né? Viu, Darlan? Então, o Darlan ele respondeu aqui. Ó, excelente explicação, Mazinho. Deus abençoe. Espero que tenha esclarecido, né? Tenha deixado nenhuma dúvida aí. Toma muito cuidado com as coisas do mundo que a gente fala, né? Às vezes a gente usa essa frase, né? As coisas do mundo. Então eu tenho que compreender esse contexto, essa palavra que eu estou falando. Porque né? a gente vai pegar tem que pegar o contexto. Quando Jesus fala, quando a Bíblia, não só Jesus, mas a Bíblia fala do mundo, né? Não fala do mundo físico, né? Não é o planeta, né? Mas é o sistema do mundo que está. Quando ele fala o mundo jaz no maligno, não é isso aqui que jaz no maligno, não só, é o sistema que jaz no maligno, que está corrompido, né? Tudo é feito para levar o homem a pecar, tudo é feito para levar o homem para o inferno. Então, nós temos que ter essa visão, né? Aí a gente vai falar de música, de TV, de filme. Então é pecado eu ter uma Netflix na minha casa? Depende. Se você tem Netflix e só assiste coisa que não presta na Netflix,
Então você está pecando, não é por causa da Netflix, é você que está pecando. Mas tem certeza que tem filmes bons lá. Com certeza. Tem coisas boas lá. É você que tem que filtrar. Eu sempre digo, você tem o controle remoto na mão. Você desliga e liga a hora que você quiser. E muda de canal. Né? Aquilo ali não me edifica, eu vou mudar. Então, o cristão tem que ter essa maturidade. Tem que ter essa maturidade de saber o que edifica e o que não edifica, o que realmente ele... Porque o Ricardo Gondim, ele fala uma coisa que é muito interessante. O crente maduro, olha que coisa interessante. Ele não usa a palavra não posso. Porque geralmente ele fala isso, né? Ô pastor, ô Sivaldo, vamos ali, vai ter um show ali e tal. Não posso. Por que não? Porque eu sou crente. Né? Não, vamos dar um rolê ali e tal, vamos na balada. Não posso. Por que não? Porque se eu for, o pessoal da igreja vai me pôr no banco. Então, o sempre não posso vem condicionado de um medo ou de algo que você até quer, mas só não vai fazer porque não pode. Pô, eu até queria ir nessa balada aí, mas eu não posso. A igreja proíbe. E aí ele fala assim, o crente maduro, ele fala, eu não quero, eu posso. Mas eu não quero. Se eu quiser ir lá, eu vou. Mas eu não vou. E não vai me corromper, porque eu tenho convicção do meu chamado no evangelho. E onde eu estiver, aí que é interessante. Onde você estiver, Sivaldo, você vai ser diferente. Você não vai se corromper. Né? Mas, será que vale a pena eu estar lá? Então eu não quero. Não vale a pena, eu não vou. Vamos tomar uma. Posso tomar, mas eu não quero. Não quero. Entendeu? Isso é uma escolha minha. Se eu tomar um copo de cerveja, não vai me levar para o inferno, porque eu tenho a minha convicção e a minha vida com Deus. Só mas que eu não quero. Eu não quero. Não vou tomar. Exatamente. A gente tem que ter isso. Você troca o não posso pelo não quero. Não quero. Porque você não quero beber, não vou fazer. Mas porque a tua igreja te proíbe? Não, é porque eu não quero fazer. Porque eu tenho liberdade para fazer, mas eu não quero. É isso que a gente às vezes não compreende, exatamente. Né? Aí a gente usa às vezes alguma coisa para dizer, usa até a própria palavra para dizer, a Bíblia, não, toma muito cuidado quando você diz, né? A Bíblia não me proíbe fazer isso. Não vai te proibir. É igual, tem até um vídeo que fizeram com o cara liga pro pastor e fala, pastor, posso ir pro carnaval? Pode. Posso tomar uma? Pode. Né? O cara fica perguntando pro pastor, posso fazer isso? Pode. O que não pode? Você não pode ir pro céu, Pois é, por quê? Né? Então, assim, para se servir a Deus, tem que se haver uma renúncia. Né? E a renúncia, a Bíblia diz que é a renúncia das nossas próprias vontades e desejos. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 13 ou 12 em diante, quando ele fala sobre as provas e tentações. Tiago começa dizendo, né? Deus a ninguém tenta porque Deus não é mau. Né? Deus não tenta ninguém, porque as pessoas falam, estou sendo tentado por Deus. Tiago fala, de jeito nenhum. Somos tentados, né, pelas nossas cobiças e paixões. Então nós somos tentados naquilo que nos atrai. Né? Aquilo que a nosso desejo carnal, ele nos atrai. Por isso que essa luta entre a carne e o espírito, de nós, né, fazemos a vontade da carne. E o espírito nos chama a fazer a vontade do espírito. Se não tivermos o espírito, nós vamos pender para onde? Fazer a vontade da carne. Mas as paixões, as cobiças, nós temos que abrir mão dela. E é isso que às vezes nós não queremos fazer. Né? E colocamos o quê? Às vezes, não, isso aqui, não, lute contra os desejos da carne, das paixões, das cobiças, que você vai ver que a tua vida vai ser outra. Isso em tudo. Né? Não recordo agora, que eu não sou bom de guardar textos bíblicos, mas existe um texto bíblico que diz assim, tudo aquilo que te prende, ele se torna o teu senhor. Né? Te faz escravo, se torna o teu senhor. Então, assim, às vezes nós somos escravos de coisas, né, que às vezes a gente acha que não é, do celular. Quando houve aquele período que o WhatsApp saiu fora, gente... O pessoal quase morre. Só parecia que queria morrer. Estava tão preso na onde? No celular. Tornou-se escravo do celular. E as pessoas não compreendem isso. E aí está o pecado. Aí é que está o pecado, porque não conseguem largar a mão. Então, são essas coisas que a gente tem que compreender. Né? Vamos analisar. Exatamente, o Luciano falou.
Ele fala assim, ó, nós somos peregrinos nesse mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. E o segredo é ter equilíbrio e controle, né? É o que eu acho que é Pedro que fala, é moderado. É ser moderado, porque não, eu vou tomar esse suco todinho aqui, não vou nem deixar pro Sivaldo. Eu não tô sendo, eu tô pecando, né? Tudo que a gente faz em exagero se torna pecado, né? Aí a gente volta na bebida de novo. O cara fala, vou tomar só um copo, mas o cara toma 10 caixas. Entendeu? Então, você não tem controle. Então é melhor você nem chegar perto. Nem chegar perto. Né? E isso é para tudo na vida. E aí são para coisas mais banais, como o celular, como a TV, como a própria Netflix, porque às vezes acontece. Eu tô parando de assistir série por isso, porque às vezes a série te prende. Você tá lá assistindo uma série, você assiste o primeiro capítulo. Deixa eu ver o segundo aqui, vai. Deixa eu ver o que vai acontecer. Depois, quando você vê, 3 horas da manhã, cara. Aí você fala, meu Deus, eu perdi todo esse tempo. Eu poderia estar orando, poderia estar lendo a Bíblia, dando atenção para minha família, ou dormindo para descansar, porque 7 horas eu tenho que estar de pé. Não, mas eu já cheguei a ficar na Netflix até 6 horas da manhã, porque eu precisava assistir aquela série que, sabe, te puxa. Te prendeu. Então, também, aquilo é um pecado. Momento. Né? Me tornou escravo que não, era só aquilo na minha vida. Né? Então, é o caso, é o que o Luciano falou. Equilíbrio em tudo. Em tudo tem que ter equilíbrio. Para tudo na vida nós temos que ser moderados. Porque assim a gente vai conseguir fazer as coisas com ordem, com decência. Né? Isso é verdade. Bom, já são 21 horas aí, eu vou liberar o Sivaldo já, né? Porque ele tá cansado, né? Trabalhou hoje, né? Trabalhei. Sabe quem tá ao vivo aqui, entrou com a gente aqui, ó? Pastor Antônio Geraldo. Ei, pastorzão. Deus abençoe, pastor. Um grande beijo. Vamos marcar para o senhor vir aí. O pastor Antônio já participou do nosso podcast. Estou vendo com ele aqui para agendar com a pastora Lenita também. Né? É bênção de Deus. Tinha um programa aqui na casa, já falei para ele, pastor, vamos retomar esse projeto aí, que era um projeto muito legal, uma bênção. E ele passou por uns problemas pessoais lá, falou, vou dar uma pausa aí, mas logo eu tenho certeza que o pastor Antônio estará de volta aqui em nome de Jesus. Né? Pastor Sivaldo, você quer ler uma palavra, quer trazer uma reflexão? Eu posso, né? Já que você me deu essa liberdade. Pode, fica à vontade. Eu quero ler um texto bíblico. Que esse texto bíblico, ele é um texto que fala muito ao meu coração. Estou de Bíblia nova aqui, então... E você já imaginou, né? A pessoa vai ficando velho e aí compra a Bíblia da letra bem pequenininha. Aí já viu. Deixa eu ler um texto bíblico aqui. Eu tinha marcado na minha outra Bíblia, mas eu vou ler nessa daqui de João. Tá? É muito conhecido esse texto bíblico, né? Está no livro de João. João 8. Diz assim, 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Esse texto bíblico, ele já fala que Jesus está tendo uma conversa, né? E ele fala, né, sobre uma liberdade que nós encontramos só quando conhecemos ao Senhor. Né? Essa liberdade você só vai encontrar ela quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo. Você não vai encontrar se você for apenas um participante da igreja, né, nos cultos, né, porque Jesus, ele tinha grandes multidões com ele. Mas teve uma época, um momento que Jesus, ele trouxe uma palavra dura e a multidão foi embora. Não permaneceu. Poucos permaneceram. Né? Porque estavam apenas ali sendo ouvintes de passagem. Mas aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, eles tiveram uma liberdade. Né? Liberdade de quê? De quê? Você pode dizer, por que eu tenho que ser livre?
Eu não sou escravo de nada, mas nós somos escravos de alguma coisa. Nós estamos presos em alguma coisa que nós precisamos libertar. E essas coisas só vai acontecer em nossas vidas, essa liberdade, quando nós conhecermos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Então, se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, se o Filho de Deus verdadeiramente, nós somos livres. Então, nós temos que buscar essa liberdade em Cristo, para termos uma vida, né, onde nós vamos ser livres. Isso só vai acontecer quando nós realmente tivermos um encontro com o Senhor. Por isso, irmãos, eu tenho estudado muito a palavra de Deus, né? Tenho uma aula com o professor e tem sido algo muito edificante. Eu sempre falo isso na igreja. Desde o momento que eu comecei a examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, eu tenho procurado ser um cristão diferente. E eu tenho conhecido um Deus que não é esse Deus que muitas vezes estão apresentando por aí. Eu estou conhecendo o Deus das Escrituras. Nós tivemos um seminário semana passada com o professor Guimarães lá na igreja. Foi 3 dias. 3 dias, coisa maravilhosa. Conhecendo o Deus das Escrituras. E é isso que muitos cristãos precisam fazer. Conhecer Deus a quem serve. Porque senão nós vamos ser enganados. Né? As pessoas vão nos apresentar um Deus que não está nas Escrituras. E a gente pega aquilo como uma verdade absoluta para a gente. Esse é o Deus, esse é Deus. Por quê? Porque não vem para as Escrituras, não conhece a Deus, não procura conhecer verdadeiramente, né, a Deus. Tem pessoas tem cristãos que se escandalizam, pasmem, né? Até quando vê você como cristão com um crucifixo, dá com uma cruz no pescoço. Verdade. Por quê? Porque não conhece o significado da cruz, do cristianismo, né? No cristianismo. Então nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Né? Então, esse texto bíblico, né, de João 8:32, que fala muito ao meu coração, né, que nos alcança de uma forma, né, poderosamente quando nós procuramos verdadeiramente ser liberto e transformado pelo Senhor Jesus. Né? Entenda uma coisa, a libertação nem sempre ela é uma coisa demoníaca. Nem sempre vai ser demoníaca. Né? A libertação também acontece dentro de nós. Né? Vai acontecer dentro de nós. Nós nos libertarmos daquilo que nós acabamos de falar. Né? Está nos fazendo presos. E às vezes não é algo demoníaco, só nós pegamos com as nossas mãos, né? E tomamos, não, é meu, não vou largar. Então, assim, às vezes não é possessão demoníaca, é possessão que você precisa se libertar. Né? Largar a mão, abrir mão dessas coisas e viver uma vida com Cristo. Então, uma vida onde você conhece verdadeiramente o Evangelho, a palavra de Deus. Isso nos transforma, nos faz ser um cristão totalmente diferente. Né? Eu quero agradecer aqui, né, por essa oportunidade, Deus abençoe. Né? Espero que volte aqui outras vezes. Não, com certeza. As portas estão abertas. Quando quiser voltar, é só falar, ó, quero ir aí bater um papo de novo. Opa, pode vir, tá bom? Nosso programa aqui, ó, são as quartas-feiras. Não são todas as quartas que nós vamos ter programa aqui. Vai ser intercalado. A quarta é mais assim, quando o convidado não consegue vir no sábado, a gente marca na quarta. Né? Mas pode ser na quarta ou na sexta. E temos no sábado. Sábado às 19 horas. Né? Nesse sábado, nós teremos um bate-papo com a banda Havoc. Vai ser às 17 horas. 17 horas, um bate-papo legal com a banda de rock gospel. Legal. Vai ser muito bacana conversar com os meninos aí, como é que estão aí na caminhada. E Sivaldo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí, que é precioso, né? Para vir bater esse papo, mas foi muito bom, foi muito proveitoso. Matamos a saudade aí, batemos um papo. Poderíamos ficar aqui até meia-noite trocando ideia, né? Conversando aí do ministério, das nossas andanças, caminhada por aí. Mas com certeza vamos ter outros momentos aí para bater esse papo. Já fica o convite para a pastora Sueli, né? Já estou conversando com o Vânio já, estamos marcando aí, logo a pastora Sueli vai estar aqui, tá bom? Passa aí o endereço da igreja, os horários de culto, tem redes sociais, pode passar aí. Nós temos um canal no YouTube também, né? Temos lá no Facebook, né? Igreja Essa Justiça, procura lá. Né, nós vamos estar lá, tem bastante coisa dos trabalhos que nós fazemos.
Estamos ali na rua Doutor Adonai, número 51, no Jardim Morelato, conhecida aqui na região de Barueri como Vila do Sapo. Estamos ali, para quem conhece essa região aqui, estamos do lado do posto do Mola do Alemão. É um ponto de referência que todo mundo acha. Eu falo, pessoal, sabe o posto do Mola do Alemão? Sei. Então nós estamos atrás deles. No final dele é a igreja lá. Então nós estamos ali, pegando a palavra de Deus. Nossos cultos é às terça-feira, às 19h30, às sexta-feira, às 19h30 e domingo às 18 horas. Domingo são às 18 horas. Fica o convite aqui para os irmãos que estão nos assistindo aí. E para você também, né, Altemar? Tá? Amém. Faz amém, tempo que não faz uma visita para a gente lá. Eu vou olhar minha agenda aí, que tá muito cheia. Tá nada, brincadeira. Eu vou me programar direitinho e eu vou dar um pulinho lá. Vamos lá dar você tem uma história com a gente naquela no ministério também, você sabe disso, né? A gente sempre nas fotos que a gente faz os aniversários, aparece o Mazinho. Eu tô magrinho ou tô gordinho? Tá magrinho. Tá vendo? Agora já tá meio... Você tem que ir lá para atualizar essas fotos. Não, mas deixa eu ficar mais magro, né? Dá para atualizar agora, não. Abafa o caso aí. Mas a gente vai sim. Mas fica o convite aí para você. Vou me programar sim, eu vou dar um pulo lá, dar uns glória a Deus. Tem um pessoal lá que a gente ama muito, né? O pessoal que tá lá. Eu não vou falar nomes aqui, porque eu posso falar nomes e aí vai faltar alguém. Vai falar, não falou de mim, né? Mas eu vou falar do pessoal que tá aqui, né? Que tá na live aí, ó. Pastora Sueli, a Suelen, a Gisleide também tá aqui, ó. Beronice, Andréia Mendes. Andréia Mendes é de lá também? É? Conhecida nossa. Aí, ó, tá ligadinho também, ó. Falando do pessoal de lá, né? A Quitéria, a irmã Quitéria. Você conhece, né? Deus abençoe a irmã Quitéria. O filho dela, o Pedro. O João, ele veio aqui já pregou aqui no programa aqui do pastor Ginaldo. É uma bênção. E todos que estão ligadinhos, a minha tia também. Deus abençoe o pastor Carlinhos, o Darlan, que ficou aí ligadinho com a gente, participou. O Luciano também. Deus abençoe a vida de vocês, pastor Antônio. Todos que estiveram ligados aí no nosso bate-papo, nosso podcast, Deus abençoe. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, nos ajuda e compartilha para levar esse bate-papo adiante aí, porque com certeza foi esclarecedor. Tem gente que tem essas dúvidas, então compartilha aí, porque é muito importante, tá bom? E se você quiser acessar o nosso site, é www.infogospel.net. Lá nós temos uma web rádio, tocamos louvores 24 horas lá, tem pregação, tem oração, tem reflexão da palavra de Deus lá, tem muita coisa. Lá tem pregação do pastor Antônio, tem pregação do pastor Dinaldo, tem pregação do Guimarães, tem um monte de coisa lá. É só acessar lá, www.infogospel.net, e vai ser com certeza uma bênção aí para a tua vida. Pastor Sivaldo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Foi um prazer e as portas estão abertas aí para quando você quiser voltar. A casa é sua, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Até a próxima.